Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do profeta Ezequiel, capítulo 19, 20 e 21. Capítulo 19, o propósito dele é lamentar sobre os príncipes de Israel, usando uma metáfora para descrever sua queda e a destruição da nação. Você percebeu que nós tivemos um lamento, um juízo sobre os profetas, os falsos profetas e as falsas profetisas, sobre os anciões, agora sobre os príncipes. O capítulo 19 é um lamento poético que usa 2 metáforas para descrever a queda dos príncipes de Israel. Primeiro, a nação é comparada a uma leoa que cria seus filhotes, como leões jovens. Um desses leões é capturado e levado para o Egito. Provavelmente está falando de Jeoacás. E o segundo é capturado e levado para a Babilônia, provavelmente falando de Jeoaquim. Jeoacás e Joaquim foram reis de Judá, simbolizando o destino trágico dos líderes de Israel. Então, olha como começa. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi sua mãe entre os leões? Ela se deitava entre os leãozinhos e criava seus filhotes. Um de seus filhotes se tornou um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar presa e devorou homens. As nações ouviram seu respeito, ele foi pego na cova deles. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Depois ele fala de verso 9. Com gancho elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Então, do verso 10 ao 14, essa metáfora ela compara Israel agora a uma videira plantada em condições favoráveis, mas é arrancada, seca e queimada, simbolizando a destruição da nação e a queda da dinastia real. Então nós vemos aqui, um lamento pelos príncipes de Israel, o verso 14, e saiu fogo, vamos ler o verso 14? O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte, que seja próprio para o cetro de um governante. Oséias 10:1, o profeta Oséias diz assim: Israel é uma videira luxuriante que dá fruto para si mesmo. Então você vê que essa metáfora aqui de Ezequiel 19, ela aparece também aqui em Oséias 10:1. Vamos aqui no capítulo 20, propósito do capítulo 20, o propósito é revisar a história da rebeldia de Israel desde o Egito até o exílio, enfatizando a paciência e a justiça de Deus e anunciar um novo julgamento. Então o capítulo 9 começa com os anciões de Israel buscando a palavra de Deus, mas Deus recusa-se a responder diretamente. Em vez disso, relata a história da rebeldia de Israel desde o Egito. Deus lembra como escolheu Israel e fez uma aliança com eles, mas eles continuamente se rebelaram, desobedecendo os seus mandamentos e adorando a ídolos. Então, do verso 1 ao verso 9, aqui, no 10º dia, verso 1, no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então Deus agora começa a relatar tudo que Deus fez, toda a bondade de Deus e o que Israel, o que Jerusalém, o que o povo aqui fez diante dos benefícios de Deus. Verso 10 ao 17, apesar disso Deus teve misericórdia e não os destruiu, embora tenha permitido que sofresse as consequências dos seus pecados. E aí, o que Ezequiel está nos ensinando aqui, é que Israel já era para ter sido julgada, mas a bondade de Deus foi empurrando isso para frente, mas agora o juízo, ele chegou. E aí a rebeldia continuou na terra prometida, a profeta após profeta, rei após rei, ela continua, e Deus anuncia julgamento sobre eles. Mas ainda assim reteve sua mão por amor ao seu nome. E aí o capítulo termina, Deus adverte que o julgamento virá, mas também promete que um dia reunirá Israel, purificará a nação e trará restauração a toda a nação.
Vamos para o capítulo 21. Propósito do capítulo 21 é anunciar o julgamento iminente de Deus sobre Jerusalém e Judá, usando a imagem da espada de Deus desembainhada para a destruição. Então, o capítulo 20 ele usa a metáfora da espada de Deus para anunciar o julgamento iminente sobre Jerusalém e Judá. E aí Deus ordena a Ezequiel que profetize sobre a espada afiada, preparada para a matança e polida para o massacre. Então, do verso 1 ao verso 7, deixa eu ler aqui para você, ó, o verso 8. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor, uma espada, afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. E aí do verso 8 ao 13, né, a espada está pronta para cortar tanto os justos quanto os ímpios, pois o tempo do julgamento chegou. Né? Verso 14 até o verso 17, Ezequiel é instruído a clamar e lamentar, pois a espada está destinada ao príncipe de Israel e ao povo, e ninguém escapará. Se você acompanhar comigo o verso 18 até o verso 23, o capítulo também descreve o caminho da espada, que se dirige tanto para Rabá dos Amonitas quanto para Jerusalém, onde o rei Nabucodonosor tomará uma decisão na encruzilhada, escolhendo Jerusalém para a destruição. E aí, o verso 24 ao 27, né? Verso 24 ao 27, finalmente Deus declara que o julgamento sobre Zedequias, que é o rei de Israel, o príncipe de Israel, é inevitável. E a coroa será removida até que venha o verdadeiro rei, aquele que tem o direito de governar. Olha o verso 27. O ímpio príncipe de Israel, cujo dia vem, quando a iniquidade terá fim, isso diz o Senhor Deus, removei a mitra e tirai a coroa. Então, esta não será a mesma, exalta-se humilde e humilde se exaltará. Então, a gente vê isso de forma tão clara aqui em Ezequiel. Então, Ezequiel, capítulo 21, a espada do juízo. Espada do juízo. Deixa eu ler aqui para você, verso 30, né? Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados na terra dos seus antepassados, eu os julgarei. Verso 32, vocês serão combustíveis para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra e vocês não serão mais lembrados, porque eu, Senhor, falei. Então a gente vê aqui que o capítulo 21 fala sobre a inevitabilidade do julgamento de Deus quando o pecado atinge o seu limite. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar seu dia. Nós terminamos a leitura de mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos lendo mais 3 capítulos aqui do livro do profeta Ezequiel. Deus te abençoe.